Olá, amigos e amigas do Democracia e Direitos Fundamentais. Começamos a nossa primeira live de 2021, retomando o assunto que a gente abordou no final de 2020, que é o direito fundamental à segurança. Conosco nessa live de hoje, o sociólogo, professor Rodrigo Azevedo, ele que é titular da Escola de Direito da PUC do Rio Grande do Sul, também pesquisador, e é considerado, aqui no Rio Grande do Sul, um dos maiores especialistas sobre segurança pública e temas relacionados a essa questão. Nesta quarta edição da nossa publicação, do Democracia e Direitos Fundamentais, o professor Rodrigo Azevedo, ele escreveu o artigo Bolsonarismo e Segurança Pública, o discurso fake contra o crime. Está publicado na nossa página direitosfundamentais.org.br. Em seguida, estarão transmitindo conosco esta live o Brasil de Fato RS, a Rede Soberania, a página do ex-governador e ex-ministro da Justiça, Tarso Genro, e também a página do Institutos Novos Paradigmas. Professor, já de imediato eu faço a primeira consideração e a primeira pergunta relacionada ao artigo que o senhor publicou no Democracia e Direitos Fundamentais, que trata da questão do bolsonarismo, mas faz, no seu item 1, uma prévia, né, desde a Constituinte, na verdade, desde o processo de redemocratização do Brasil, onde o tema da segurança pública passou a ser debatido de uma maneira mais programática, diria assim, né? Eu vou, inclusive, pegar um trecho aqui do seu artigo, no item 1, no terceiro parágrafo do item 1, quando o senhor diz que o crescimento da criminalidade associado com a crise econômica e a não efetivação de mecanismos de justiça de transição, mantendo intocados no exercício de suas funções policiais que haviam praticado toda sorte de abusos durante o período militar, resultou em uma grande resistência da polícia contra as reformas e a defesa dos direitos humanos foi responsabilizada pelos agora oposicionistas e por parte da opinião pública como responsável pelo crescimento da criminalidade. Me estendi demais, falei demais, porque esse trecho é fundamental para a gente compreender o momento que a gente vive atualmente, né, na área da segurança pública. Eu queria que o senhor fizesse desse uma contextualizada nesse parágrafo e trazendo esse período pós-ditadura militar até o cenário que a gente tem hoje na área da segurança pública. Boa tarde e obrigado por nos atender. Boa tarde, Guilherme. Eu gostaria de saudar a ti, a todos os espectadores, e gostaria de parabenizar também a iniciativa da revista Democracia e Direitos Fundamentais pela discussão do tema da segurança pública. A discussão desse tema é uma discussão fundamental, tanto para entender esses 30 anos, né, que vão da Constituição de 88 até 2018, e tudo aquilo que aconteceu durante esse período em relação a esse tema, quanto a ascensão do governo Bolsonaro, do chamado bolsonarismo, e de tudo aquilo que ele representa em relação também a essa temática. De fato, o Brasil, no contexto dos anos 80, né, da redemocratização, ele começa a viver uma situação delicada em matéria de segurança pública, com o crescimento das chamadas facções criminais, o surgimento do Comando Vermelho, do Terceiro Comando, né, de alguns grupos ligados aos mercados ilegais no Rio de Janeiro, que começam, né, a partir da comercialização da droga e de todo o conflito que se estabelece, né, que envolve disputa de território, armamento e também relações com as forças policiais. Tudo isso acaba gerando, né, isso que nós podemos chamar de uma bomba relógio, né? A ditadura militar em matéria de segurança pública, ela produziu o grande crescimento das periferias urbanas nas grandes metrópoles, com um processo de inclusão social pela metade, né, uma inclusão bastante complicada do ponto de vista de assegurar direitos e de assegurar especialmente o acesso à renda, e também ela produziu a degradação do funcionamento das forças policiais dentro de uma perspectiva democrática e baseada no Estado de Direito, né? Então, nos anos 80, os primeiros governadores assumem, Brizola, no Rio de Janeiro, Franco Montoro, em São Paulo,
e tentam, de alguma forma, enfrentar essa situação bastante delicada, né? Mas eles têm problemas, já começa a aparecer ali o desgaste das próprias instituições em virtude da insegurança, do medo e de toda a dificuldade de enfrentamento dessa questão do crescimento da criminalidade. E a Constituição de 88, ela não enfrenta o tema da segurança pública. Ela prevê no artigo 144, ela estabelece, né, uma responsabilidade fundamentalmente dos estados a partir da atividade das polícias e deixa tanto a União quanto os municípios praticamente de fora desse arranjo institucional para lidar com o tema da segurança pública, que pode ser considerado um direito fundamental, o direito à integridade, tanto física quanto patrimonial, o direito a circular, sem que isso signifique a possibilidade de ser vitimizado, né? Então, nada disso foi enfrentado, e nos 30 anos que se seguiram, e esse é, de fato, o primeiro tópico que eu desenvolvo nesse artigo, o que nós tivemos foi um processo de mudanças incrementais. Na medida que o problema crescia, os governos, especialmente a partir do governo Fernando Henrique Cardoso, começam a assumir responsabilidades nessa área, criando a Secretaria Nacional de Segurança Pública, o Fundo Nacional de Segurança Pública, induzindo a reestruturação das polícias e também o início da intervenção dos municípios nessa área, que começam a criar secretarias municipais de segurança urbana, mas tudo isso de uma forma um tanto quanto sem que houvesse, né, um arranjo normativo e institucional para que tudo isso fosse feito de uma forma mais permanente, planejada e de longo prazo, né? Com isso, nós chegamos ali nos governos do PT, no governo Lula especialmente, com uma situação bastante crítica, e durante aquele período, né, que vai dos anos de 2003 até o ano de 2010, nós vamos ter aí iniciativas que vão nessa mesma direção, né, de uma maior responsabilização do governo federal, que tem como ponto culminante, na minha opinião, o PRONASSE, o Programa Nacional de Segurança com Cidadania, coordenado pelo ministro Tarso Genro, à época ministro da Justiça, que é o primeiro grande programa de indução de políticas municipais e estaduais por meio da transferência de recursos federais para projetos, né, estabelecidos, formulados, acompanhados e monitorados, quando se consegue, então, alguns resultados bastante positivos. Talvez o maior exemplo disso tenha sido a relação que se estabeleceu a partir do PRONASSE do governo federal com o governo Eduardo Campos, em Pernambuco, que implementa o Pacto pela Vida e tem resultados importantes na queda das taxas de homicídio, especialmente no estado de Pernambuco. Sobre o PRONASSE, professora, a gente tem o exemplo que foi, digamos, quase perfeito a sua implementação em Pernambuco, né? Deu sinais de que daria certo também no Rio de Janeiro, com as unidades de polícia pacificadora, mas no decorrer do processo de implementação das UPPs, as famosas UPPs, faltou o Estado levar outros elementos fundamentais, principalmente sociais, né, de geração de cidadania, questões ligadas à saúde, emprego, geração de renda. Esse é o principal fator de fracasso, digamos assim, das UPPs no Rio de Janeiro, porque parece que a questão do Rio é sempre emblemática quando trata de segurança pública no Brasil, né? É verdade, o Rio é um estado que tem uma grande visibilidade, até pela sua característica, né, de turismo e também de concentrar muitos meios midiáticos, né, que focam no estado do Rio de Janeiro, especialmente na capital do Rio de Janeiro. E o Rio de Janeiro enfrenta, né, como eu citei antes, esse problema ligado à falta de segurança pública já há bastante tempo, num processo que é chamado, por exemplo, pelo sociólogo Michel Missi, de uma acumulação social da violência, que começa lá nos anos 50, com os primeiros grupos de extermínio, com as relações entre o jogo do bicho e as forças policiais, a corrupção, a violência, e tudo isso vai se acumulando nos anos 80 com a entrada da cocaína, o fortalecimento das facções, e de lá para cá, de fato, ninguém conseguiu equacionar esse problema de uma forma satisfatória. As UPPs foram uma experiência muito importante,
muito significativa, né, e com uma idealização bastante positiva, na minha opinião, no sentido de que até então a relação da polícia nas áreas de periferia, nas áreas de favela, era uma relação que se dava por meio de uma intervenção pontual, o chamado caveirão, né, que era o veículo por meio do qual a polícia conseguia ter acesso a certas áreas para entrar atirando, em confronto, e não havia uma situação de maior contato e permanência da polícia com a comunidade. Com as UPPs, as unidades de polícia pacificadora, primeiro, justamente a ideia era um modelo de policiamento comunitário, onde a polícia estivesse presente, em contato com as pessoas e, através desse contato, pudesse estabelecer uma relação de confiança, aumentando a sua legitimidade social. Evidentemente que outras políticas seriam necessárias, as chamadas políticas sociais de acesso a emprego, à escola, à urbanização, mas, de qualquer maneira, eu diria, a política de segurança pública, ela tem uma relativa autonomia. Ela precisa ser pensada nos diferentes contextos em que a questão se coloca, justamente para que essas outras políticas possam ser implementadas. Então, eu diria, a concepção das UPPs foi bastante interessante. O grande problema é que, durante todo esse período que vai da redemocratização até aqui, houve essas mudanças incrementais, houve alguns programas e políticas, inclusive bem-sucedidos, mas bastante pontuais e fragmentados, mas não houve uma reestruturação dessas estruturas corporativas, policiais, bastante impermeáveis a qualquer iniciativa de mudança. Então, a própria Polícia Militar do Rio de Janeiro, os policiais colocados nas UPPs, o que os estudos mostram é que eles não estavam preparados para essa mudança de concepção e de relação da polícia com a comunidade. Continuavam valorizando a ação de um policial violento, que atua de forma militarizada, em confronto, que não é, evidentemente, o que se espera de uma polícia comunitária. Então, esse talvez tenha sido um elemento importante, um elemento cultural, né, que tem a ver também, na minha opinião, com essa falta que nós temos aí até hoje de uma mudança estrutural nas nossas corporações policiais, que com isso acabam não tendo, muitas vezes, as condições, o preparo e as possibilidades, inclusive culturais, para atuarem através desse outro modelo, né, de uma polícia de proximidade comunitária relacionada com a comunidade local e que possa, com essa maior legitimidade social, que é fundamental para um bom resultado na segurança pública, atuar de uma forma diferente do que esse modelo que nós temos até agora, que é o do confronto. Alô? A gente está com um pouquinho de delay aqui, mas eu vou encaminhar a próxima pergunta que trata um pouco do que o senhor falou. Primeiro, a reestruturação das polícias, né, que no seu artigo o senhor aponta como uma das questões que não foram feitas, né, para a gente melhor na área da segurança pública. Lembrando que vou dar de novo o nome do artigo do professor Rodrigo Azevedo, que é Bolsonarismo e Segurança Pública, o discurso fake contra o crime. A gente vai tratar ainda da questão bolsonarista, mas eu acho que essa prévia que estamos fazendo aqui é importante. O senhor aponta mais duas questões, pelo menos no seu artigo, que eu acho importante e que havia a previsão dentro do PRONASSE, né? A gente fala muito no PRONASSE em segurança pública, porque eu acho que foi o projeto mais consistente, né? Infelizmente encerrado no começo da gestão da presidente Dilma Rousseff. Mas, além da reestruturação das polícias, ele abordava mais duas questões que eu acho que não foram feitas, que o senhor aponta no artigo, né, que é a redefinição das atribuições dos entes federados e a questão do sistema prisional, né, que estavam previstas ações no PRONASSE de dar mais protagonismo para os municípios, por exemplo, e também qualificar a questão prisional, mas foram duas ações que precisavam de mais tempo para serem
feitas de forma efetiva, certo? Exatamente, né? Então, essa primeira questão que tu coloca, né, que está no artigo, a descontinuidade do PRONASSE a partir do momento que assume a presidente Dilma Rousseff, é uma questão muito importante para entender o problema que houve de descontinuidade de uma política que vinha dando resultado, embora ainda incipiente, ainda fragmentado, mas que era uma grande possibilidade que a esquerda no governo tinha de colocar para a sociedade: olha, nós temos o que dizer em matéria de segurança pública, nós temos uma política que trabalha de forma integrada, tanto com a qualificação das polícias e da repressão policial, quanto com políticas que vão numa perspectiva da prevenção e da possibilidade de redução da violência de uma maneira mais ampla, né? E veja, é muito importante que a esquerda tenha um projeto para a segurança pública, porque historicamente houve sempre muita dificuldade da esquerda em democracia enfrentar essa discussão, né? Enfrentar a questão de que somente se pode ter uma sociedade democrática quando há uma força pública capaz de garantir o bom funcionamento das instituições, capaz de garantir o direito à segurança, à integridade, especialmente num país violento como o nosso, né, com mais de 60 mil homicídios por ano. É muito importante que haja um caminho a ser apontado em relação a esse tema, né? Então, quando há essa descontinuidade, nós vamos ter aí um problema muito sério que vai ter consequências, na minha opinião, inclusive na crise política que se segue, né, mesmo com a reeleição, mas já com problemas, especialmente nessa área, com o crescimento das taxas de homicídio e a incapacidade do governo federal conseguir levar adiante aquilo que vinha dando certo no período anterior, né? Por outro lado, né, e tu aponta bem também essa questão de que essa normatização do tema da segurança, modificando o artigo 144 da Constituição, era também um desafio importante, né? Um desafio que a própria Dilma acabou reconhecendo e assumindo no segundo mandato, mas quando já não tinha mais condições políticas, né, de construir um pacto e levar adiante essa modificação constitucional, mas que durante o período Temer, né, acaba acontecendo com a aprovação de uma lei que criou, pelo menos do ponto de vista legal e normativo, o Sistema Único de Segurança Pública, dando atribuições e competências tanto para a União quanto para estados e municípios, ou seja, de alguma forma dando concretude legal àquilo que vinha sendo feito já, como eu disse no artigo, desde o período Fernando Henrique Cardoso. O problema e aí nós podemos talvez entrar nesse tópico do bolsonarismo, é que a eleição de Jair Bolsonaro, ela significa uma ruptura nesse trajeto de paulatina reformulação, reestruturação e enfrentamento do problema da segurança pública por parte da União, estados e municípios de forma integrada. Quando o governo Bolsonaro assume, uma das suas primeiras medidas já na composição do governo é acabar com o Ministério Extraordinário da Segurança Pública, que tinha sido criado por Michel Temer, assumido, né, pelo deputado Raul Jungmann, e justamente foi esse ministério que conseguiu levar adiante essa reforma legal, aprovando no Congresso essa nova lei que criou o SUSP, mas quando o Bolsonaro assume, ele acaba com o Ministério Extraordinário, recoloca a questão da segurança no Ministério da Justiça, e com isso ele acaba, de alguma forma, reduzindo a importância do tema e a intervenção federal nessa matéria, ao contrário do que o seu discurso de campanha propunha, né? Então, esse é um tema importante de ser debatido. No artigo também, aí entrando já na gestão Bolsonaro, na área da segurança pública, o senhor aborda a presença do ex-juiz Sérgio Moro, né? E a sua fracassada tentativa de reforma, né? Que ele encaminhou para o Congresso Nacional, foi amplamente, muito modificado, e aí ficou, na verdade, um Frankenstein, né, que pouco efeito teve na vida prática do cidadão comum, né? Queria que o senhor
de forma incipiente, assim, né, que não desse tantos detalhes para que o pessoal busque no nosso site o artigo completo, mas falasse da presença do Moro no Ministério da Justiça, onde ele era responsável também pela questão da segurança. Bem, esse é um tópico central, né, no artigo, até pelo próprio título, né, que coloca a questão do bolsonarismo em segurança pública, porque a minha opinião, né, é de que, enquanto o Sérgio Moro esteve à frente do Ministério da Justiça e Segurança Pública, havia uma disputa em relação a essa temática, em relação às políticas para essa área, entre o bolsonarismo raiz, poderíamos dizer assim, né, aquele representado pelo próprio presidente Jair Bolsonaro, e aquilo que representava o juiz Sérgio Moro em relação a esse tema, né? Qual é essa disputa? Eu qualifico essa discussão, essa disputa, como uma disputa entre, de um lado, uma perspectiva gerencialista e inquisitiva, que é a perspectiva do Moro, e, de outro lado, a perspectiva do chamado populismo punitivo, que é a perspectiva de Jair Bolsonaro. Para Sérgio Moro, a questão era dar andamento, dar continuidade àquilo que ele havia feito como juiz na Vara Federal de Curitiba, levando à frente a chamada Operação Lava Jato e, portanto, dando prioridade ao tema da corrupção, ao enfrentamento da corrupção, através de mecanismos bastante questionáveis do ponto de vista processual penal. A grande maioria dos juristas é bastante crítico em relação a tudo que ele fez e ao que continuou fazendo depois como ministro, inclusive essa proposta de mudança legal, a chamada lei anticrime, que ele encaminhou como projeto ao Congresso Nacional, mas, de qualquer maneira, havia uma lógica nisso, né? O Sérgio Moro nunca teve grande familiaridade com o tema da segurança pública, mas o seu foco como ministro era um foco de ampliar as possibilidades de combate a certas modalidades criminais, dando mais poderes ao juiz, ao Ministério Público e às polícias. E esse dar mais poder, que é bastante questionável do ponto de vista legal e constitucional, de qualquer maneira a sua proposta encaminhada ao Congresso foi essa, e de fato, né, ela foi bastante modificada, inclusive porque não houve sustentação por parte do presidente da República e dos partidos, portanto, que compunham a base de sustentação do governo Bolsonaro, porque, na verdade, tanto no Congresso quanto no governo, essa ideia de um fortalecimento das instituições de controle, especialmente do tema da corrupção, nunca foi uma ideia muito bem aceita, né? Inclusive, tanto por parte de setores corruptos, que evidentemente não têm interesse que esse tipo de combate aconteça, quanto por parte de setores democráticos que sempre questionaram os métodos do juiz Sérgio Moro e essa ideia de um juiz inquisidor que tem muito poder, que acaba atuando em parceria praticamente com o Ministério Público e com a polícia e deixando o seu papel de um terceiro imparcial que deve conduzir o processo, dando voz tanto à acusação quanto à defesa. Por isso mesmo, uma das modificações que o projeto sofreu foi a criação do chamado juiz de garantias, que é uma figura que evidentemente era contrária à proposta de Moro, mas que vai justamente numa perspectiva de aumentar os controles institucionais durante a fase da investigação criminal, para que se possa, com isso, garantir o exercício do direito de defesa. Por outro lado, né, o presidente Jair Bolsonaro, que a partir da reunião que acontece em abril de 2020, né, onde fica claro que o seu interesse é de modificar o comando da Polícia Federal, tanto geral quanto no Rio de Janeiro, para a proteção dos seus filhos e também dos seus amigos, né, fica claro que o seu interesse não é de combate ao crime, né? O interesse é o aparelhamento das instituições, o direcionamento, especialmente das polícias investigativas, a Polícia Civil, a Polícia Federal e até mesmo da Agência Brasileira de Inteligência, como se sabe agora, né, para a proteção dos seus amigos e familiares e para a perseguição dos seus desafetos e adversários
políticos, né? E por isso mesmo essa caracterização dele como um populista punitivo, ela vai no sentido de demonstrar que o que nós temos é alguém que faz um discurso que pretende contemplar a opinião pública, a insegurança pública, o medo que as pessoas têm da criminalidade e a crise da própria segurança pública, mas que na prática não tem uma racionalidade, não tem uma capacidade de levar adiante qualquer tipo de aperfeiçoamento institucional e, pelo contrário, na verdade, o que nós temos é uma degradação das relações entre essas instituições fundamentais para a democracia e para o controle da criminalidade. E é impressionante como a ascensão do bolsonarismo e a sua incapacidade de articular um projeto na área de segurança também parece uma epidemia, né? Porque hoje a gente não observa isso também. Eu, pelo menos, não tenho conhecimento de uma estratégia de segurança pública nos estados, e de forma muito isolada, assim, há em alguns municípios, né? Mas, professor, para a gente encaminhar o encerramento, o ponto 3 do seu artigo é compreender para articular a resistência. Difícil, primeiro compreender e mais difícil ainda projetar essa resistência e, quem sabe, uma solução, né, para o presente e para o futuro do Brasil. Mas com essa reflexão eu gostaria de ir para os finalmente aqui da nossa live. É verdade, Guilherme. Nós temos aí, né, todo o período eleitoral e agora já esses 2 anos de governo Bolsonaro, e especialmente no contexto de uma pandemia, né, de uma situação extremamente grave, delicada e que envolve a sobrevivência, né, das pessoas, nós já temos condições, evidentemente, de fazer o diagnóstico, né, do que significa tudo isso, de quais são as características que o bolsonarismo representa, quais são as vertentes a partir das quais ele consegue se viabilizar eleitoralmente e quais são os caminhos que ele tem utilizado para manter uma base eleitoral de quase 40% de pessoas que, de alguma forma, atribuem ao governo o conceito de bom ou ótimo, né? Regular, bom ou ótimo, ou seja, que, de alguma forma, ainda depositam alguma confiança nesse governo, né? Isso é fundamental para que nós possamos, evidentemente, construir uma alternativa democrática de superação desse momento absolutamente degradante para as instituições, para a democracia no Brasil. Nós precisamos entender esse fenômeno, né? E para entender esse fenômeno, e por isso eu, como pesquisador, tenho me dedicado a isso, me parece que a temática segurança pública é uma temática fundamental, né? O aumento da criminalidade, o aumento da violência, da insegurança pública, o medo que as pessoas têm da criminalidade, o medo que têm de sair de casa, circular dos seus filhos, de não serem vítimas de balas perdidas, de assaltos, de estupros, crimes sexuais, de violência doméstica. Tudo isso é absolutamente legítimo e muito significativo, né? Se uma sociedade não assegura um mínimo de condições de vida em termos de integridade física e patrimonial, evidentemente que um contexto como esse é um contexto onde as pessoas vão buscar, de alguma forma, enfrentar esse problema, né? Desacreditando as instituições, desacreditando a democracia, dando, portanto, ouvidos a qualquer messias que se diga portador do caminho para o combate à criminalidade, dando ouvidos a propostas absolutamente descabidas, como a flexibilização do acesso a armamento, coisa que num país violento como o nosso, com o nível, né, de estruturação, inclusive, das facções criminais, acaba sendo mais um problema para a ação das polícias, para uma atuação mais adequada
para a redução dessa violência, né? Então, evidentemente que Jair Bolsonaro vai se utilizar disso, né? E o grande paradoxo dessa situação é que quanto pior é a situação em matéria de segurança pública, quanto mais dificuldade têm as polícias de atuarem de forma legal, democrática, adequada e garantidora dos direitos fundamentais, mais isso alimenta esse discurso populista e punitivista, né? Então, reverter esse cenário é absolutamente fundamental, né? Nós precisamos resgatar as experiências bem-sucedidas, precisamos resgatar as instituições que, de alguma forma, resistem a essa degradação e que, de alguma forma, se colocam na defesa de um funcionamento democrático e adequado, e especialmente os indivíduos dentro dessas instituições que se colocam também nesse papel, né? Nós temos muita gente boa dentro das polícias, tanto das polícias militares quanto das polícias civis e federal. Lamentavelmente, né, nós temos bases de sustentação de Jair Bolsonaro e do bolsonarismo dentro das polícias, que são mobilizadas, que são ativadas, inclusive, pelo próprio presidente, através de falsas promessas, através da tentativa de contemplar interesses puramente corporativos e que de nada valem para o enfrentamento da questão de uma forma mais ampla, mas todo esse é o nosso contexto, né? E nós precisamos, então, para lidar com isso, de alguma forma, assumir na construção de um programa alternativo a esse para o Brasil, que o tema da segurança pública precisa ser um tema central, o enfrentamento da questão dos homicídios, né? Ou seja, a garantia da vida humana, que tanto se coloca em relação aos homicídios quanto em relação à pandemia. Me parece que essa pode ser a chave e o elemento central para que se possa recompor uma alternativa democrática, popular e que, de alguma forma, possa atrair a adesão de diferentes setores sociais, porque é disso que se trata, né? Nós estamos num momento no Brasil onde nós precisamos superar essa situação social e política em que nós estamos colocados, e por isso mesmo o vetor da segurança pública é um vetor que me parece central para que isso aconteça. Tenho pleno acordo, professor. A gente tem já 32 minutos de live, garanto para quem está nos assistindo aqui que tem muito mais no artigo do professor Rodrigo Azevedo, que está publicado na nossa 4ª edição, Direito Fundamental à Segurança. Só acessar direitosfundamentais.org.br. Professor, tenho uma pergunta aqui sobre o seu artigo. Eu não farei mais perguntas, instigo o pessoal que está nos assistindo a acompanhar no nosso site e ler o artigo completo, que é excelente. Mas eu repasso essa pergunta do Luiz Antônio Alves Capra. Boa tarde. Como o professor Rodrigo vê a adesão dos operadores jurídicos, policiais, promotores e juízes ao bolsonarismo, em especial seus reflexos no hiperencarceramento? Bem, eu queria saudar o Luiz, né? O Luiz é integrante do nosso grupo de pesquisa na PUC, é juiz estadual e é alguém que trabalha, né, e tem muito interesse nessa temática da segurança pública e também do papel dos operadores do sistema de justiça e segurança em relação a esse problema, né? Ora, de fato... Então, né, fica a sugestão, professor, fica a sugestão Sim. aí do Luiz Antônio Alves Capra, o juiz, nos enviar também um artigo, pode escrever sobre o tema e a gente incluir nessa 4ª edição. Essa é uma vantagem do Democracia e Direitos Fundamentais, porque a gente procura sempre manter aberto os debates sobre os diferentes temas, né? E acho que essa contribuição, esse tema é importante ser abordado. Desculpa interrompê-lo. Seria excelente, tenho certeza. E dando, né, então, continuidade aí a minha resposta à pergunta dele, com certeza há, dentro dessas corporações, adeptos desse chamado bolsonarismo, né? Ou seja, de uma ideia de que o problema da criminalidade, do crescimento da violência no Brasil é um problema de excesso de direitos, né? Tem juízes, promotores, inclusive, né, lamentavelmente,
que tem escrito sobre isso, né, tanto em processos quanto em livros, dizendo que há muito garantismo no Brasil, há muita defesa dos direitos humanos e, com isso, há muita leniência com os criminosos, né? Ora, esse discurso, de fato, ele é um discurso que, para o senso comum, ele pode ser compreendido, né? Mas para pessoas com formação jurídica, me parece extremamente grave que pessoas, né, com essa formação e com o papel que têm dentro do sistema de justiça criminal possam defender uma posição como essa, né? Me parece que aí, de fato, eles acabam se conectando com uma visão autoritária, uma visão que acredita que a manutenção da ordem somente pode ocorrer por meio da violência e de uma violência estatal, que é a nossa história, né? A história do Brasil é uma história de violência estatal sem controle contra as classes populares, contra as populações indígenas, negras, né? Então, essa é a nossa história e ela nos trouxe até aqui. Então, com certeza, o caminho para o equacionamento do problema e para a construção de uma segurança pública em democracia não é a flexibilização dos direitos e garantias fundamentais, não é dar salvo-conduto para as polícias para matarem quando quiserem, sem que isso possa ser questionado, controlado e que os seus autores sejam responsabilizados, mas, lamentavelmente, há sim adeptos dessa ideia dentro das instituições. Me parece, né, que eles não são majoritários, me parece que há também dentro dessas instituições, inclusive das polícias, profissionais muito sérios, muito capacitados e que têm plena consciência de que num Estado democrático de direito o funcionamento dessas instituições somente pode ocorrer por meio da lei, por meio da Constituição, com a garantia dos direitos fundamentais a quem quer que seja, ou seja, o criminoso ele tem direitos que precisam ser respeitados quando ele é preso, quando ele é contido, quando é levado a uma delegacia ou mesmo a um estabelecimento prisional. Tudo isso deve ocorrer dentro da lei. Quando o Estado age contra a lei, quando o Estado atropela as garantias fundamentais, o resultado disso é uma espiral de violência que é justamente o que nos trouxe até aqui, né? A forma como os presos no Brasil são tratados, ela não nos levou a um lugar muito positivo em matéria de segurança pública. A superlotação carcerária, a presença de facções criminais que dominam o ambiente carcerário sem que o Estado possa assegurar o funcionamento das prisões dentro da lei de forma adequada, tudo isso produziu o que nós temos hoje, uma cultura criminal disseminada, facções criminais que desenvolvem as suas atividades dentro e fora das cadeias, sem que isso possa ser, de alguma maneira, coibido por meio das nossas instituições. Então, o seu aperfeiçoamento, o seu funcionamento democrático, tudo isso são questões absolutamente fundamentais e, para isso, é fundamental que ocorra esse debate dentro da magistratura, dentro do Ministério Público e dentro das polícias, porque eu acredito que quando esse debate acontece, a tendência é de que as pessoas tomem consciência do seu papel, das suas atribuições e da importância que tem atuar dentro da lei de forma adequada, com controle e também de acordo com as regras processuais que devem regir, evidentemente, a responsabilização criminal de quem quer que seja, evitando com isso tanto a impunidade quanto a injustiça e a condenação de inocentes. Professor, chegando mais perguntas aqui, eu vou ser obrigado a fazer mais essa, pelo menos, do Maximiliano Costa. Como o professor Rodrigo analisa a relação entre os empresários e os serviços de segurança pública, as parcerias público-privada, como o Instituto Cultural Floresta? Bem, me parece, né, que a questão das parcerias, a questão da privatização, essa discussão ela é uma discussão importante, que tem que ser feita com cuidado, né? Nós, com certeza, precisamos de uma participação cada vez mais ampla da sociedade civil em matéria de segurança pública. Mas isso não significa abrir mão, primeiro, do monopólio estatal da violência. Ou seja,
sempre que há problemas nessa área, sempre que é necessário aperfeiçoar e construir caminhos adequados e democráticos para garantir o direito à segurança, o ator central é o Estado, por meio das polícias, por meio da justiça criminal, por meio do sistema prisional. Esses são atores centrais, né? A participação da sociedade civil, ela pode acontecer tanto por meio dos conselhos comunitários, conselhos de segurança pública, que são, na verdade, ferramentas de controle público, ferramentas de participação popular. Isso é fundamental. A contribuição do meio empresarial para o equipamento, o armamento, a melhoria das condições de trabalho das polícias, me parece que não deve ser afastada a priori. No entanto, é preciso que tudo isso aconteça, quando for o caso, sempre evitando que haja o direcionamento de esforços das polícias para a proteção desses benfeitores, né? Já há mecanismos legais para que empresários e pessoas que têm propriedades e posses significativas possam direcionar os seus impostos devidos para determinados setores, para certas áreas. Então, isso me parece adequado, né? E essas parcerias podem ser, de fato, incentivadas, mas sempre com essa perspectiva, né? Primeiro, de que não se rompa com esse monopólio estatal da segurança pública, que é fundamental, e segundo, que essas parcerias não levem a que alguns setores acabem sendo favorecidos pelos serviços públicos, pelos serviços estatais, que devem funcionar para toda a sociedade de forma igualitária e priorizando, inclusive, as áreas e setores sociais onde há mais vítimas, onde há mais problemas, sempre de forma cidadã e de forma adequada, né? Então, é uma discussão muito ampla, que eu não pretendo, evidentemente, esgotar nessa resposta, até pelo nosso tempo, mas é uma discussão que precisa ser feita, porque a participação da sociedade civil, a integração de esforços, ela é um elemento importante também para que nós possamos enfrentar os problemas que nós temos nessa área. Muito bem, professor Rodrigo Azevedo, muito obrigado pela sua contribuição, obrigado pelo brilhante artigo que está publicado no Direitos Fundamentais, Democracia e Direitos Fundamentais.org. Na verdade, a página, o site é direitosfundamentais.org.br. Quem quiser ler mais o artigo é só acessar, tem outros artigos também relacionados à questão da segurança. Eu vou ficar devendo as perguntas da Cláudia Brígido e da Cibele Lemos, mas como elas estão postadas no nosso Facebook, vou sugerir que eu vou encaminhar por e-mail para o professor Rodrigo Azevedo para a gente continuar esse debate. Sem dúvida nenhuma, o tema da segurança pública é fundamental para que a gente tenha essa compreensão do momento que a gente vive atualmente e que busque soluções para sair desse brete que estamos metidos com o governo Bolsonaro. Professor, foi uma satisfação imensa, eu admiro o seu trabalho já há mais de, acho que uns 15 anos já que eu conheço seus estudos sobre segurança pública e leio bastante sobre eles. Para mim foi um privilégio fazer essa live com o senhor. Um grande abraço, muito obrigado. A satisfação foi minha, Guilherme. Eu agradeço a ti, né, por todas as questões colocadas, a todos os espectadores também que acompanharam. Vou procurar responder a essas questões aí encaminhadas pelo Facebook e fico à disposição, né, porque de fato eu acredito que nós precisamos discutir essa questão, esse tema, e todos os setores democráticos no Brasil precisam estar coesos em torno dessa discussão para que nós possamos, né, garantir que o direito à segurança pública no Brasil seja assegurado, mas sempre dentro da democracia, das perspectivas de um Estado democrático de direito e não na perspectiva do que nós temos hoje, especialmente no governo federal. Muito obrigado e um grande abraço a todos. Valeu, pessoal que nos acompanhou. Obrigado ao Jorge Branco, nosso diretor executivo, a Sandra Bittencourt, nossa diretora de comunicação, e também ao Vinícius Kraskin, que junto comigo operamos a parte de comunicação do Democracia e Direitos Fundamentais. Um grande abraço a todos. Até a próxima. Tchau.